Olá, alunos do primeiro ano. Nesse vídeo aqui eu vou abordar a meta 4. Então, na nossa meta 4, o nosso tema é modelos atômicos. Então, os modelos atômicos, eles foram criados, estudados para propor um modelo atômico onde estudasse o átomo e os seus comportamentos. Então, esses estudos começaram com os filósofos. Após os filósofos começarem a estudar o modelo atômico, vieram alguns cientistas que propuseram alguns modelos atômicos. Então, eu vou colocar aqui nesse vídeo os mais importantes, que foi o Dalton, Thomson, Rutherford e o Bohr. Então, o modelo atômico do Dalton foi conhecido como modelo atômico da bola de bilhar, porque ele descobriu que o átomo era uma esfera de indivisível e maciça. Então, essas foram características que o Dalton descobriu. Que alguns anos após a sua descoberta, algumas características que ele propôs foram descartadas, ok? E uma outra característica importante que o Dalton propôs é que toda a matéria ela era constituída por partículas fundamentais, que eram denominadas os átomos, ok? O Thomson. Então, o Thomson ele criou um modelo atômico, onde ele foi conhecido como pudim de passas. Por que era conhecido como pudim de passas? Então, um átomo era uma esfera de carga elétrica positiva, não maciça, incrustada por elétrons, que eram as cargas elétricas negativas, de modo que toda a sua carga elétrica total era nula. Então, o Dalton ele havia dito que o átomo era maciço. Na pesquisa e no modelo atômico que o Thomson criou, ele já fala que o átomo não era mais maciço. Então, é uma característica do Dalton que foi desconsiderada. O próximo modelo atômico foi pelo Rutherford. Então, o Rutherford ele fez uma experiência com um elemento químico radioativo, que era o polônio. Ele colocou dentro de uma caixa de chumbo. Então, esse polônio foi colocado próximo a uma placa de ouro. E, no experimento, ele descobriu que algumas partículas desviavam a placa de ouro e voltavam para a placa de chumbo. Então, no experimento do Rutherford, houve o quê? Partículas alfa saindo do polônio que se chocavam na placa de ouro e voltavam para a caixa de chumbo que ele colocou o elemento radioativo. Então, no modelo atômico do Rutherford, existe uma região pequena, densa e dotada de carga positiva, que concentra praticamente toda a massa do átomo, que é o núcleo. Então, esse foi o modelo atômico do Rutherford. Também, algumas considerações que o Dalton e o Thomson fizeram, ele acabou descartando após o seu experimento com o elemento químico radioativo. Após o Rutherford, veio o Bohr. Então, o Bohr, ele descobriu que o átomo possuía algumas camadas e quando ele saltava de uma camada para outra, ele emitia uma luz, ok? Então, quando o elétron ele recebe alguma energia, ele salta de um nível para o outro, de maior conteúdo energético, mais externo. E quando ele faz isso, ele vai emitir uma luz. Então, esse era o modelo atômico do Bohr, que era das camadas. Aqui eu coloquei uma imagem que tem na apostila de vocês, que ele fala sobre cada modelo atômico, ele fala como que foi proposto, qual era a base teórica e por que foi abandonado. O que eles haviam estudado no modelo atômico que acabou sendo descartado, ok? Então, essa foi nossa meta 4. Qualquer dúvida sobre os exercícios da apostila e sobre modelos atômicos, podem me procurar. Até mais!